Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é o Bora Marcar. Essa aqui é uma ideia que eu tive para a gente conversar sobre assuntos off-topic e também coisas do dia a dia aqui que a gente conversa no nosso dia de trabalho, ou nas mesas ali, off-topic mesmo, nos eventos e tudo mais. Então, o que que eu, como é que é a dinâmica aqui, né? Quase não sai. Como é que é a dinâmica? O que vai acontecer é que as pessoas marcam comigo, então marcam uma call ali comigo, e aí traz um tema e a gente vai discutir em cima daquele tema. Basicamente como acontece no dia a dia, as pessoas têm lá seu tema no dia a dia do trabalho, no dia a dia que acontece alguma coisa, chega com você e quer discutir sobre alguma coisa. Então, às vezes, tem pessoas que já têm passou por um perrengue ou tem algum tipo de temática que quer conversar sobre aquilo ali, ou às vezes realmente é uma ideia que a gente quer trocar sobre um assunto novo, algo nesse sentido, com um especialista ou algo ou por aí. Eu vou colocar ali os meus alguns centavos de opinião, às vezes, ou a pessoa que vai marcar comigo vai trazer informações e opiniões, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento, beleza? E aí para hoje, o meu convidado, né, a pessoa que marcou uma call comigo é o Roger Biff. O Roger hoje ele é Design Ops ali no time de design da Ilos, e ele é um especialista nesse assunto aí. E aí faz um tempo que a gente vem conversando sobre vários assuntos em alguns eventos recentes que a gente participou e com outros colegas também. E surgiu um assunto bem interessante que ele agendou lá para trocar uma ideia comigo e é por isso que aí a gente vai falar sobre isso hoje. Então, vou ligar aqui para ele para ver se ele atende. Já que ele marcou aqui, né? Então, ó, vamos ver se ele atende aqui para a gente trocar essa ideia. Beleza. O que eu tinha pensado, vê, estou começando essa nova ideia, eu vou tratar isso como um produto, então estamos no momento MVP da coisa. Como eu tenho o iniciativa, eu comecei ali a fazer umas gravações de podcast que sou eu falando comigo mesmo e meus pensamentos e algumas citações, às vezes ali, literárias, basicamente são, são citações didáticas, né? Não, que eu Uhum. não leio muito livro romântico, por exemplo. Mas faz muito tempo que eu não leio um livro. Ultimamente não. Ultimamente faz muito tempo que eu não leio um livro paradidático, cara. A última vez foi para fazer pré-vestibular ali, então coloca aí, pelo menos uns 7 anos. Que eu só leio livro didático mesmo, ali, livro científico, livro Mas, técnico. então, vou te E dizer agora que no mestrado aí que ferrou, né? E agora é só livro técnico mesmo e artigo. E aí, faz assim, tempo também. eu comecei fazendo porque aí era uma forma também de expor aquilo que eu fico pensando no dia a dia, que eu aprendo algumas coisas, que eu leio alguns negócios. E aí eu gravei algumas coisas para me, me acomodar que eu não estava falando sozinho, que estava Que transmitindo é, para o- alguém. que é o Pragmáticos lá, né? Não é? Exatamente. Aí eu criei a ideia lá dos céticos e dogmáticos, Dogmáticos, isso, não é que pragmático, é dogmático. justamente o céticos e dogmáticos é um trecho do título de um artigo que um professor tinha publicado, ele comentou dentro de sala de aula, e é basicamente o que descreve, literalmente descreve a profissão do designer, descreve o contexto do designer. E aí, Uhum. beleza, aí recentemente eu fiquei pensando, cara, conversando com outras pessoas em outros projetos que que eu tô participando, aí eu pensei assim, cara, vou tentar fazer algo diferente do que eu estava pensando antes e incluir assuntos do nosso dia, assim, nossas problemáticas aí. E nesse contexto de fazer uma call, porque aí o assunto pode ser extremamente diverso, né? Meio que no meio do dia, a gente recebe uma chamada para fazer uma call e raramente a gente sabe qual é o assunto.
Geralmente a gente marca, a gente entra numa call e o final dessa call é justamente o resumo de que a gente tem que marcar a próxima call para falar sobre o assunto da call anterior. Não, não terminamos esse assunto nessa rodada, vamos ter que fazer mais umas 20. Aí na 20ª rodada, por que a gente definiu isso aqui mesmo? Volta tudo de novo. Já mudou, é final de trimestre, vamos fazer, outro objetivo-chave para quem trabalha com OKR e por aí vai. Então, assim, assuntos diversos que queria colocar para trocar ideia, para poder bater em cima, inclusive, né, e expor algumas opiniões ou pelo menos alguns relatos, né, relatos que é bastante interessante, que aí é justamente o rolê do porquê que eu gosto de ir para evento, né, para o TDC principalmente, porque é relato do dia a dia. Você vê no meio das palestras ali, a galera vai falando dos negócios e acaba relatando o cotidiano deles, acaba relatando uma prática, um perrengue, enfim, uma forma de resolver os negócios. E eu gosto desse rolê. Perrengues nada chiques. Oi? Perrengues nada chiques. Nada chiques. Nada chique. Principalmente quando a maioria das pessoas que eu conversei recentemente é o perrengue da pessoa designer única na empresa inteira. Aí sim que é um perrengue nada chique. Aí é o keep. O eu keep, né? Justamente. Bem comum. Enfim, diz aí. Já tá gravando, já? Tá gravando, a gente já tá falando as nossas coisas. E aí, assim... Já tá valendo, já. tá tudo valendo. E é por isso que a ideia de não fazer uma live sem gravar, que aí a gente pode aproveitar ou não alguns trechos aí, e aí eu posso editar e ficar mais tranquilo. Primeiramente vou fazer isso em formato de áudio, né, colocar ali para as divulgações ali nas plataformas, que o Spotify ele tem lá a plataforma dele que dá um link e eu consigo mandar para as outras. E se pá, vou ver como é que isso rola para talvez faça coloque num canal do YouTube, enfim. Começar a vida de blogueirinho aí. A única rede social que a pessoa tem é o LinkedIn, quer virar blogueiro. Não faz sentido isso. Faz sim, tudo é válido. A gente está em 2023. Depois de 2020, a gente entrou no multiverso da loucura, então não tem problema. E o que nós vamos falar hoje? O que nós vamos filosofar? Você sugeriu falar ali no história da síndrome do impostor. Pelo jeito é alguma Beleza. coisa que tá latente aí, ou você escutou, ou vamos debater Tá sobre esse latente assunto. porque sobre tá latente a questão do síndrome do impostor, né? Então, acabei de passar por uma fase bem difícil, que é após o layoff. Tu também passou, né, por isso daí. Um monte de gente está passando, né? E conversei com outras pessoas também que estavam na mesma situação. Nós, designers, eu acho que não tem quem na área do design que não conviva com a síndrome do impostor, né? Então, talvez, não sei se tem alguém que é vacinado. Eu não tenho zero de síndrome do impostor. Não sei, desconheço. Se existe essa pessoa aí, se já tem a vacina, não sei. Mas nós temos fases, né? Eu vejo assim, que a gente tem fase que a gente está mais suscetível, que ela agarra a gente e tu fica ali duvidando de ti mesmo. Será que eu sou merecedor? Será que eu realmente sou o que eu estou falando ou se eu sou uma farsa, né? Ainda mais depois de tantos acontecimentos, tantos cursos, e a gente vê tanta coisa que vem de uma ideia, tu chega na realidade, quando tu mete a mão na massa, tu vê que é totalmente diferente. E a nossa profissão, ela é muito complexa, né? Eu vejo assim, não é para qualquer um, né? Vendem muito na mídia que é a profissão dos sonhos e que é tudo mil maravilha, que tu vai ganhar 10 mil por mês e melzinho na chupeta, mas a gente sabe que é bem diferente. Então, a síndrome do impostor nos agarra pela perna. Só que quando tu passa por um layoff, ela te trucida todos os dias. Principalmente quando tu recebe aquele e-mail
jurando que estava tudo certo, na última etapa do processo de 1000 fases, tu recebe um e-mail dizendo, não foi dessa vez, mas não fique triste, né? Não foi dessa vez, mas não fique triste. Você está aqui no nosso banco de dados, a gente gostaria de falar numa nova oportunidade. Tu nem fica sabendo por que tu foi escolhido, se tu era tão bom assim. E o bom é E aí? que a próxima vez nunca acontece, né? Porque você está no nosso banco de dados. É, Entre aspas, esquece. assim, entre parênteses assim, nas letras miúdas, está lá. E vamos esquecer você lá. Exatamente. E daí tu fica pensando assim, onde é que foi que eu errei, né? Porque eu fiz tudo tão certo, me dediquei, estudei a empresa, é uma energia, cada processo seletivo que um participante ali, né, a pessoa que está procurando emprego, participa, mesmo que ela não vá presencialmente pegar ônibus e deslocar, hoje a maioria é remoto, mas se é um candidato aplicado, ele vai estudar a empresa, vai querer saber sobre o que ela fala, né? E daí chega na hora, faz todo um processo. Às vezes tem que fazer desafio. Uhum. E às vezes tu é sênior já, com um big no portfólio, tá tudo ali. Não, tem que fazer um desafio para ver se tu realmente sabe o que tu tá falando. E daí tu faz o desafio e recebe Não foi nem dessa vai, vez. nem foi dessa vez, para falar coisa pior, né? É isso. E aí, o que tu acha disso? O que a gente vai desenrolar a partir disso? Cara, tem Eu já tenho algumas ideias. vários pontos de vista isso aí. Pode ser relatado, explorado nessa história do síndrome do impostor, tá? Indo do momento inicial de carreira, e eu lido bastante com pessoas que estão ou fazendo a transição ou iniciando a sua carreira ali, tanto como liderança em design, né, em lugares que eu já trabalhei, como nas mentorias, né? Então eu tenho bastante essa convivência com pessoas que ainda estão em fases iniciantes da prática de design de experiência nas empresas ali. Tem isso aí corrói bastante o pessoal que está fazendo a migração, porque acaba sendo, em alguns momentos, eu digo, fico pensando assim, talvez um meio que te acalma, assim, pera aí que tu não chegou lá ainda, e eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Que existe uma euforia muito grande para começar a atuar numa área quando se faz a migração. Isso é um tanto Sim, comum, não é todo mundo que tem isso, mas como você bem comentou, na nossa área meio que deu um boom assim, e aí a galera acaba vendendo uma facilidade, uma pseudo facilidade de entrar na área. Inclusive ontem eu até exato. fiz um comentário com uma pessoa que está num dos grupos que eu estou participando, justamente, comentando exatamente algo nesse sentido, de que, olha, é necessário de você ter uma certa calma sobre a euforia de entrar na área e o fato de você não estar bem preparado é realmente o normal. Você não vai começar É, a área assim, vou migrar para uma área, sei lá, de repente amanhã eu decido ir para a área de engenharia elétrica. Eu vou começar já, tipo, botando o pé na porta e falando, eu li uns livros ali, eu fiz uns cursos ali e tal, e cara, já entendo engenharia elétrica, vou começar e vou ver quais são os salários médios e vou entrar na área. Você primeiro vai levar um monte de não, simplesmente porque é, tu não tem prática alguma sobre aquilo ali, né? Então, o primeiro momento vai ser frustrante pra caramba, porque tu tem a euforia de querer logo começar a ganhar dinheiro, porque tu teve investimento para poder migrar, né? Você migrou, teve exatamente. alguma causa daquilo ali, né? Alguma questão de causa e consequência, né? Você teve alguma coisa fez com que você se movesse a ponto de dizer, não, onde eu estou nesse momento não está não está atingindo a meta que eu coloquei na minha vida, ou que eu achei que podia ser esse momento da minha vida e não está sendo, então eu vou
vou migrar, vou pivotar a minha meta aqui. E nisso, a, os boletos continuam chegando, né? Essa é a correria contra os boletos. E aí, nesse momento, existe a euforia. As pessoas acabam se frustrando muito, justamente porque compram um discurso de começar rápido, de que os altos salários e tudo mais, e aí acaba se frustrando. E na hora, os primeiros nãos que acontecem nos processos seletivos, bate aquele desespero. E eu falando justamente por relatos, tá? Tudo que eu tô falando aqui são resumos de relatos. Bate o desespero porque a galera já pensa logo assim, cara, então o que eu estudei até agora não serviu para nada, o que eu tenho que estudar ainda mais? Eu nunca vou estar pronto. E já fiz curso, já gastei não sei quantos milhares de reais, não sei aonde, em curso tal, X e Y, e vejo vídeo, e já participei de um bootcamp, e brará. Eu acho que eu estou pronto já, mas aí na hora que eu fiz o processo seletivo, conversei com o pessoal, fiz o desafio, como você bem falou, às vezes tem o desafio ali para cargos de nível iniciante é até mais comum e deveria ser, até porque, né, muitos entrantes na área, você tem que fazer algum tipo de processo seletivo prático, né? Então, as pessoas vão lá, fazem o teste às vezes lá e recebem lá negativo. A pessoa pensa por vários pontos, por várias formas diferentes de não estar pronto. Eu não estou pronto nesse tipo de coisa que o pessoal queria. Eu não estou pronto na entrevista, para fazer uma entrevista. O meu currículo é que não está bom o suficiente. Então tem vários pontos de vista que acabam é, martelando na cabeça de quem está começando principalmente sobre o não estar pronto. E essa síndrome do impostor de dizer que baixa, pensando assim, algo no sentido de, cara, eu achei que eu sabia, mas pelo jeito eu realmente não cheguei nem a começar a saber. Porque, poxa, se eu estou candidatando para os cargos de iniciante, que não precisa ter não precisa ter experiência, na verdade, é cargo iniciante, não precisa ter experiência, tá? Está justamente buscando a experiência. E assim que eu começo as minhas aplicações ali nas vagas, eu já me deparo com as descrições de vagas para cargo iniciante que pede muito mais conhecimento do que o que eu acho que eu tenho naquele momento. Então tá vendo que só para esse recorte de pessoas que estão fazendo a migração, que estão começando a carreira ali, já tem vários pontos que corroboram para a síndrome do impostor para esse público. Sim, Fora isso, exatamente. aí você coloca outros pontos como que vão bater bastante na saúde mental, quanto a vulnerabilidade social, sociocultural. Você vai colocar, às vezes, pessoas que já são excluídas, que aí vai entrar num processo seletivo e acaba vendo que existe em alguns momentos um certo preconceito e de vários pontos de vista, como a gente já escutou, né, uma vez a gente escutou um colega nosso falar sobre etarismo no processo seletivo. Então, assim, tem esses problemas sociais também que a pessoa tem que lidar. E isso corrobora para que, independente do nível que você esteja, as pessoas que já têm uma facilidade, facilidade não, mas diga assim, são mais propensos a serem atingidas por esse mal da síndrome do impostor mais facilmente, digamos assim, Uhum, por serem mais vulneráveis. Então, exatamente. tem, tem vários pontos de vista psicológicos e sociais para serem colocados aí. Uma coisa que eu conversei recentemente até com um cara, um dos mentores, né? Porque geralmente eu fico fazendo, marco uma call com a galera de algumas plataformas, a DP uma delas ali, e conversando com um cara sobre processo seletivo para pessoas pretas. Porque eu via há muito tempo e tinha bastante curiosidade e nunca tive que abrir uma vaga especificamente assim afirmativa, né?
Já participei de algumas e levei um monte de não. Então, assim, eu tinha muita curiosidade para saber se isso era só mito, se isso realmente existe, se isso é válido de alguma forma, e por que que surge uma necessidade da empresa que já se abrir uma vaga nesse formato, teoricamente, é porque sabe quais são os critérios de diversidade. Sabe quais são. Uhum. Se tá lá, se abriu, então eles têm uma noção. E aí eu perguntei para ele por que que existe a necessidade de ter as vagas afirmativas ao mesmo tempo que existe as outras vagas que não têm essa descrição de ter afirmativa. Ele comentou um negócio que para mim fez todo sentido, que é justamente sobre a síndrome do impostor pega muito mais pessoas em cenário de exclusão ou de vulnerabilidade social. Por exemplo, ele falou assim, ó, acontece muito, já fiz teste, já eu comprovei que realmente isso acontece, do seguinte, você tem lá a vaga com aquela descrição ali. Aí um monte de gente se candidata. Até várias pessoas de grupos de diversidade vão lá e se candidatam. Mas a grande, extrema maioria não é grupo de diversidade. Geralmente é o sintomativo ali que a gente já vê, né? E vê as críticas por aí. Então, o que acontece? Quando ele pega essa mesma vaga e coloca o descritivo de vaga afirmativa, tem muita gente que não tinha aplicado para aquela vaga que acaba aplicando a partir desse momento. Porque a descrição da vaga, se tem três, ou uma, ou duas, ou três coisas naquela descrição da vaga, que a pessoa no grupo afirmativo, essa pessoa não se identifica, ou acha que não sabe tanto, a pessoa não aplica. De jeito nenhum. Fala, cara, não é para mim. Eu não atendo 2 critérios dos 22 que tem aqui. Eu atendo 20, mas 2 critérios eu não atendo, então não é para mim. E aí, se você abre a vaga afirmativa, essa pessoa no subconsciente acaba trabalhando de que, cara, eu acho que eu tenho uma chance. Mesmo que não atenda os 22, os 20 eu atendo e pelo menos eu me encaixo na categoria da vaga que ela é afirmativa. Entende que isso aí tem um peso muito grande também para tentar trabalhar essa síndrome do impostor que vai pegar mais pesado em algumas classes, em alguns grupos sociais, né? Então, assim, tem muito pano para manga para se discutir sobre síndrome do impostor. E tem É. eu digo até assim, comentar uma coisa e jogo para você, fazer o comentário também, que é assim, ó, há um tempo eu também uso o termo ao contrário, que acontece, que colabora diretamente, é bem direto o que essa coisa colabora, que é o empreendedor de palco, que está totalmente do outro lado da síndrome do impostor. Então tem a pessoa que está ali sofrendo com a síndrome do impostor, do outro lado você tem justamente colaborando com esse problema é o empreendedor de palco, que é as características são aquela pessoa que basicamente soube que existem os termos, soube que existe o cenário e basicamente acha que é o professor de inovação sobre aquele cenário. E dá palestras e fala masterclasses e abre cursos e, enfim, ganha muito dinheiro falando sobre aquilo que basicamente é só um repeteco de coisas que talvez Mas ele nunca tenha fez expandido. um, mas É, nunca fez uma caixinha, uma casinha de palito de picolé. pois é, tem isso também. É o ponto. É bastante coisa, bastante coisa. Ah, falou ali de quem está entrando, né? Então, bom, primeiro que o momento atual ele é injusto, né? Então, injusto ou não injusto, já também não sei. Pode ser que não seja tanto.
que aconteceu é que com a pandemia deu uma impulsionada no que já estava para acontecer, talvez, né? Que é voltar mais para o digital. E isso acabou impulsionando a profissão de UX designer, product designer, todas os designers digital e também desenvolvedores, né? Pouco tempo mesmo tinha desenvolvedor ganhando aí salários astronômicos que jamais ganharam. O ponto é que quando passou esse momento de pandemia, né, baixou, né, times inflados foram demitidos. E muitos demitidos injustamente, né? Alguns demitidos justamente, outros injustamente. Algumas empresas fizeram a tática de, após uma semana, já contratar o mesmo cargo, pela metade do salário, e por aí vai. Todo esse rolê faz a pessoa que até então era foda lá dentro da empresa, e foi, desculpa a palavra, que era top, que era o bambambam dentro da empresa, aí manjava da área, entregava muito, ser demitido, já não saber se ela era tão boa assim, né? Mas voltando um passo atrás, né, sobre a pessoa que está nesse rolê todo que está acontecendo, né, de empresas fazendo layoff de 200 pessoas e gente voltando para o mercado que já tem experiência, né, pensar assim, como é que eu vou concorrer com essa gente? Porque teve muito sênior entrando em vaga de pleno, dando um passo atrás, tá? E muito pleno entrando para júnior. E muito júnior que já estava há um tempo, já há muito tempo, né, já fazendo alguma coisa, concorrendo com os júniores que acabaram de chegar. Tem uma coisa que, né, com os meus mentorados, alunos, enfim, as pessoas que eu acompanho, que eu notei, muitos deles já são sênior. E quanto à questão de vulnerabilidade e, e grupos, né? Enfim, quem não sofreu algum tipo de preconceito vai sofrer, porque se tiver vivo e começar a pegar mais de 40 anos, já começa a sentir o etarismo. Então não importa que tipo de preconceito tu sofre. Claro que algumas pessoas já vêm com isso, mulheres, né? Já são e negros e tudo mais, a gente já sabe dessa luta. Mas todo mundo vai entrar no balaio, todo mundo vai, uma hora vai ser, vai, né, piorar ainda a situação, porque daí vai pensar assim, poxa, além de tudo, eu tenho que concorrer com um jovem que está entrando agora. E a hipocrisia falar que não, mas aí muitas empresas querem só a gurizada, querem os novos, porque sei lá, a pessoa com mais idade vai ter pressão, vai passar mal, vai me deixar empenhado, seja o que for, tá? Mas assim, tem uma galera que está em migração, né? E são o pessoal que é sênior na sua área, que é um engenheiro formado, que já trabalha há muitos anos e cansou e quer ir para a área de tecnologia. Só que esse pessoal, o que que acontece? Eles querem, primeiro, eles já têm uma bagagem e trazem a bagagem deles juntos. Só que alguns pensam que vai começar na área e já vai começar ganhando como sênior, que é. E que seus boletos lá, que tem uma vida, né, já com uma estrutura de vida, eles vão conseguir manter já entrando, né? Porque a empresa lá falou, faça o nosso curso, consiga o trabalho, ganhe tantos mil, emprego garantido, blá, 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 né? Não é bem assim. Aí vai entrar num cenário desses aí mais desafiador e vai se atacar. Mas também tem um outro lado da moeda que teve um pessoal para atacar mais ainda assim, minha ansiedade, síndrome do impostor, seja o que for, que enquanto eu estava no processo de realocação, né, nesses 6 meses que eu fiquei, não fiquei parado, fiquei trabalhando, né, como empreendedor individual, fiquei me virando, teve um pessoal que dizia assim, tu com experiências que tem, tá passando por isso, e tu é meu termômetro. Agora, imagina eu que tô começando agora. Eu pensei, puxa, não fala isso que tu me deixa pior ainda, né? Mas o pessoal dizia assim, tá, tu vê, né, tu tá com dificuldade de conseguir. E o que que eu digo, né, sempre? Cara, é difícil, se é difícil tu evoluir dentro de uma profissão, difícil mais ainda é tu te manter lá em cima. Se tu acha que um nível ali de iniciante, de júnior,
a síndrome de impostor te ataca quando tu tá, sei lá, tu chega a sênior, chega a especialista, lead, read, seja qual for a posição mais acima, tu sofre muito risco de esses cargos cada vez mais são mais raros, né? Se tu for emitido como read, raramente tu vai conseguir se classificar como read, vai se recolocar como read, porque são poucas oportunidades. E daí tu te questiona mais ainda. Poxa vida, eu que era tão bom, né? Não sou tanto assim. Daqui a pouco vai ter que voltar para o operacional, vai ter que voltar lá para pegar uma oportunidade de pleno, de sênior, sei lá. Então isso tudo acontece. Mas o que eu vejo daí, né? Tirando o pessoal que já é sênior e vem migrar, e o pessoal que já está na área há muito tempo também, tem que estar mantendo o jogo de corpo, é realmente uma galera nova, né? Gurizada. E, e quando eu falo gurizada, sei lá, 25 anos, né? Que passou a vida fazendo outras coisas ali, e depois, nossa, eu quero ir para isso, e daí quer correr atrás do tempo perdido. Então já tive pessoal que falou assim: ah, não estou conseguindo dormir, estou estudando direto. Ou seja, quer um tempo perdido de 5 anos, né? Que para nós que temos mais idade sabe que não é tanto tempo assim, passa assim. Mas querem pegar esses 5 anos, assim, meu Deus, agora que eu acordei, quero recuperar tudo, e daí quer estudar tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu digo, olha, eu acho que nem o Don Norman, vou arriscar, mas eu acho que nem o Don Norman e o Jacob Nielsen sabem tudo, ninguém sabe tudo. E é uma área tão grande que não existe verdades absolutas, né? Então tem pontos de vista. Por mais que tu estude, te mate, leia todas as enciclopédias do mundo, sempre vai ter algo para estudar e tu vai enlouquecer se tu tentar fazer rushar em cima de estudo, né? Então, vai no teu tempo, respira, tenha saúde e vai indo aos poucos. Uma das coisas que eu dizia sempre, faz um tempinho, que eu disse para algum pessoal que estava começando, ah, mas eu tenho medo, não sei o quê. Será que eu não tenho todos os requisitos que essa vaga pede? Será que eu me inscrevo ou não? E indiferente a pessoa que seja, né? E eu via que ela tinha potencial, a primeira coisa que eu dizia para essa pessoa é: te empodera, primeiro ponto, tá? Vai, porque assim, ó, se a gente ficar achando que a gente, né, que esse impostor faz isso, se a gente achar que a gente não é suficiente, daí a gente não é mesmo. Mas em contraponto, né, teve muitas pessoas que realmente não era, que não, que são os charlatões aí, sei lá, que até o Design Team lá teve uma época que eles fizeram os episódios do teatro de UX e tal. Teve muitos realmente que entraram, né, mas muitos eu acho que não foi por maldade, mas não tinham uma estrutura, não tinham entendimento e acabaram caindo, né, e existe a seleção natural, né? Ou seja, profissionais que estão fazendo de conta, que estão mentindo, que o que são, ou que mentiram, sei lá. Exemplo, disse que eu tenho inglês fluente. Uma hora vão descobrir que tu não tem inglês fluente, né? Vão te colocar em prova. Ah, eu disse que eu já fiz pesquisa com usuário, que eu fiz isso, aquilo, outro. Beabá. Vão te botar à prova. Ah, tu é um cara que manja da pesquisa, vem fazer aqui. Então, tu tem condições de abraçar aquele desafio, toma coragem e vai. E corre atrás depois para cumprir com o que tu promete, né? Que é o que eu digo, né? Mas também não mente se não for o ponto. Pois é, eu fico pensando que, e eu acredito fielmente nisso que eu acho, inclusive, é que, primeiro que não existe o estado da arte sobre conhecimento. É, eu pego muito pelo o que eu sigo, né? Pelo menos eu tento seguir a, em teoria assim o que Sócrates comentou, né? Se é que ele Assim, existiu, porque, né? Eu ia, Papos eu ia filosóficos, dizer, porque citar isso. porque todos os relatos de Sócrates vieram através de livros de Platão. Então, não sabe se. Enfim.
Isso aí, a primeira vez que eu escutei isso foi na aula justamente de História da Arte, o cara falou pra ele Like Jesus, né? Ele não escreveu nada sobre ele e os outros que escreveram. justo. Mas, Enfim, mas mas é fantástico, né? O existe paradoxo. existe uma citação atribuída a ele, né? Mas que comenta que ele comenta assim, que eu só sei que nada sei. Hum, E é a verdade absoluta que a partir desse ponto você começa assim, tá, e agora? O que que existe? Como existe? E as coisas sempre vão mudar. Então, o que que existe hum, é bom se ancorar no seu tempo e espaço. O que vai ser disponível para você conhecer ou experimentar está relacionado justamente ao seu tempo e espaço. E o tempo é a sua idade, o seu momento de vida, o seu, né, a sua exato, exato. experiência, o, o momento que você está vivo. Esse é o momento, o seu tempo. Se, se mostrasse o que a gente tem hoje para pessoas de 200 anos atrás, 100 anos atrás, eles iam dizer que é bruxaria. Como é que eu aqui estou conversando com alguém que está a quilômetros de distância ou alguma coisa do gênero, né? Pois Então, é, e tem coisas que virão aí que a gente nem sonha, tá longe do nosso alcance, da nossa percepção. E elas são verdades daquele momento que vai ocorrer, né? Eu entendo. exato, é bem isso. Essa é a questão do tempo. E o espaço também vai existir as suas é, grandezas e as suas restrições, a ponto de Uhum. dizer, eu tenho um vasto local, a região vai fomentar bastante, o ecossistema vai fomentar bastante o meu crescimento, enquanto que eu consigo explorar. Ao mesmo tempo, vão ter pessoas no mesmo tempo, inclusive, cujo espaço vai delimitar bastante o que ela consegue aprender, descobrir, questionar, Exatamente. inclusive, né? Nesse momento a gente está passando assistindo acompanhando pelas reportagens aí guerras e muitas restrições que acontecem principalmente nesse período, mas em lugares que já existem restrições por si só, né? Por questões Sim. culturais e até geográficas, um tanto. E então assim, o seu tempo e espaço vai delimitar o que você sabe e para o que você consegue descobrir ou para onde você pode andar, né? Por que eu fiz É. esse arrodeio filosófico? É que aí, Caverna de Platão, não é? aí quando você comenta lá na questão da migração, até no início, é, e, e agora há pouco você comentou também sobre não tem que aprender tudo. Justamente porque não existe o estado da arte, cara. Não tem eu vou aprender tudo, vou cessar aquele assunto. Não tem. Nem por que você buscar aquilo ali se você não for um cientista sobre aquele assunto. Se tu não for estritamente e somente um cientista sobre aquele assunto, você não tem por que querer cessar todo o conhecimento sobre aquele assunto. Então, É. relaxa que ninguém vai ter o estado da arte do conhecimento, a não ser que seja um inventor da coisa. Porque aí, naquele momento, a gente volta pro tempo e espaço. Naquele tempo, né, e com o ambiente que tinha, só existia aquela pessoa, ou só existe essa pessoa, que tem aquele conhecimento sobre aquela coisa. E é isso. Só que o tempo futuro vai fazer com que aquilo seja uma novidade antiga. Outras pessoas vão explorar, outras pessoas vão ir para outro nível de conhecimento. E quando se está começando a aprender alguma área ou fazendo a migração, você tem todo um percurso a ser seguido até chegar num nível de entendimento realmente do o que tem no que envolve aquela problemática que você se meteu agora. E de até inclusive o ponto que você colocou sobre o migrando e já querendo pagar os mesmos Uhum. boletos que a profissão antiga pagava. Toda vez que você migra de profissão, você não está continuando a carreira, você está começando uma nova carreira. Uhum. Então, esse começar uma nova carreira
pode ser, e é bom que tenha, uma bagagem. Obviamente você tem uma bagagem de vida, de cultura, de experiências profissionais que vão colaborar ou não. Às vezes pode até prejudicar, dependendo do tipo de trabalho, de, de, de experiências que você teve anteriormente. Então, assim, é bom ter essa dosagem de que você pode ter passado 40 anos numa indústria, num setor econômico, numa área de atuação da economia, e na hora que você migrar para outra, pode ser que o reaproveitamento do teu aprendizado seja quase zero. Ainda mais quando a gente está falando sobre áreas que ou você é isolado da interação humana e depois vai para uma outra área que é totalmente aberto à interação humana, como é a nossa área. Então, se você trabalha na fábrica, numa linha de montagem de veículo, é uma coisa. Você trabalha na linha de montagem, você tem todo o conhecimento de engenharia ou de solda, ou enfim, são coisas técnicas, são coisas processuais que você entende. E, cara, é um conhecimento de si só enorme, foda, muito bom. Aí você migra, por exemplo, para a área de suporte e atendimento. Você até pode trazer um pouco do entendimento lá do eu sei como as coisas funcionam por trás. Então, quando um cliente reclamar, eu sei o porquê que está acontecendo aquele problema. Beleza. Mas aí entra outras várias camadas que você vai ter que percorrer, que é o lidar com a ansiedade das pessoas, lidar com o atendimento, lidar inclusive com o processo de realmente resolução de problemas dos outros, o entendimento dos problemas dos outros. Então é outra área. Então você sai de uma linha de montagem, você começa do zero. Essa é a minha opinião baseada em vozes da minha cabeça, obviamente, mas tem, tem alguns percursos já, principalmente pessoas que já relataram essas migrações, bem nesse sentido. Cara, é outro aprendizado, eu vou ter que começar do zero e achando que só porque já tem, só não, né, bastante coisa, mas porque eu tenho 10, 15 anos já de carteira assinada, isso me dá uma experiência, isso me dá uma chancela para quando se eu for migrar, eu começar com pelo menos 15 anos de experiência. Não, não é. Não, não é assim Você que começa funciona. com Mas zero. ó, uma das coisas que eu sempre digo pro pessoal que, enfim, que já teve uma profissão e tal, toda experiência é válida e conta, né? Traz a tua bagagem junto. Em alguma coisa ela vai te ajudar. Exemplo, é que nem eu, 20 anos de experiência praticamente em atendimento ao cliente. Cara, eu sei lidar com pessoas, sei conversar, sei. Se é alguém que, né, tá com 18 anos, saiu agora do ensino médio ali, enfim, está começando a faculdade, nunca trabalhou, primeiro emprego, claro que vai ter que desenvolver algumas soft skills, algumas skills. É natural. E a pessoa que já tem mais tempo, ela vai ter uma visão. Exemplo, alguém que faz engenharia, alguém que faz arquitetura, vai ter uma visão mais técnica ali envolvida e vai trazer essa bagagem dela, vai ter uns atalhos. Já sabe lidar numa estrutura empresarial daqui a pouco, né? Mas isso não garante que tu vai começar com salário assim, ou que tu vai ter já um atalho para o teu caminho. Talvez até, sim, da forma que a pessoa tem a sua bagagem, suas skills, ela pode ter uma evolução mais rápida de quem está começando agora. Talvez tenha, mas não que vai dar pulos, né? Não que vai ter ali o buraco de minhoca, sei lá. E uma coisa que eu estava lembrando agora de algumas práticas, até foi um do. Não sei se eu cheguei a relatar isso lá na palestra que eu fiz lá, de Design Skills. Que às vezes até quem já está na área conseguiu ali o seu lugar ao sol e conseguiu uma profissão, migrou, seja para a nossa área, né, como está centrando o papo na nossa área, mas qualquer área que você conseguiu lá migrar e começou, é, às vezes vai bater essa síndrome do impostor, mesmo você não sendo demitido, você está lá, você está trabalhando, está fazendo seu trampo, e às vezes fica assim, cara, será que eu estou realmente desempenhando um bom trabalho? Porque ou ninguém está reclamando,
mas também ninguém está dizendo quais são os detalhes do bom, né? Porque o bom e o mal é subjetivo. O bom e o ruim, ele é subjetivo, dependendo do Uhum. tempo, espaço, do local, Interessante. do tipo da coisa. Interessante esse ponto que tu falou. Agora eu estou trabalhando no time de Design Ops. Uma das coisas do Design Ops, uma das coisas que o Design Ops pode fazer é definir um status bom, né? E de acabado, né? O good and done, né? Então, é interessante correr atrás do bom e do acabado. Mas uma coisa que um chefe, gestor meu, que fez, me deixou algumas aprendizados, ele disse para mim uma vez, eu nunca vou esquecer, que ele me elogiou que eu tinha uma qualidade que ele viu em poucos profissionais. E depois eu nem sabia que eu tinha isso, que é a questão de pedir feedback. Né? As pessoas, em grande parte das vezes, elas esperam feedback, né? Esperam que o gestor, que o líder, seja quem for, chegue e diga, olha, o teu trabalho não está indo muito bem, melhora aqui, aqui, aqui. Mas o profissional, ele deve ser proativo, ele deve pedir o feedback. E digo mais, tu tem que ser visto. Porque muitas vezes tu tá lá sendo equipe no teu quadradinho, na tua sala ou no remoto, fazendo as tuas telinhas, as tuas coisinhas, teu discover, seja o que for, e ninguém tá vendo o que tá fazendo. E muitos vão achar dentro da empresa que tu tá fazendo nada, tu tá É, jogando videogame, a gente tá tomando contratou o cara para café, fazer comendo as biscoito. telinhas aqui, ele fica só falando com os clientes. Pô, nada a ver isso. Exatamente. Então, primeiro, né, se quiser saber qual o termômetro do teu trabalho, pergunte com uma certa frequência. Chega não só para a gestão, mas chega para o teu colega e fala, o que que tu acha disso que eu estou fazendo? Ele vai te dizer. Ele vai te dizer, olha, eu acho que tu não deve ir por aí. Se tu não perguntar, raramente ele vai te dizer. Porque as pessoas, elas não vão proativamente falar para dar elogios, né? O normal do ser humano é só falar para quando houver um problema. É, quando dói. Quando dói Eu é que a pessoa reclama, né? Muitos anos eu trabalhei com suporte técnico. Lá tu não tem quase e-mails dizendo assim: hoje é um dia maravilhoso, você amo vocês e tá tudo certo por aqui. Não, eles vão dizer: hoje deu um problema aqui. É problema, são 300, 400 e-mails de problema. Problema, problema, problema. Até porque uma das coisas que eu dizia quando eu era gestor, líder de suporte, eu dizia: tu tem que saber que tu trabalha com problemas. Tu vai chegar aqui e não vai ter flores, rosas e caixinhas de bombom. Vai ter problema todos os dias. Tu tem que lidar com isso. Não faça isso ser um problema, mais um problema, né? É um, um paradigma esse, mas enfim, né? Tu não pode piorar ainda mais, porque tu sabe o que tu vai encontrar ali, né? E as pessoas são assim, elas não vão te dar elogios ao vento assim toda hora. É o certo, né? Um bom líder, ele vai saber quando elogiar e que não deve só falar, né, pontuar coisas a serem consertadas, mas também elogiar, é importante. Mas em grande maioria é importante também pedir. Pois é. E aí o ponto que eu acho legal, assim, que tá nas entrelinhas quando você fala assim, pedir o feedback, é que quem sabe o que medir, geralmente, ou 100% das vezes, eu não sei, mas quem sabe o que medir é quem fez a coisa, ou quem atua na área. E aí um outro ponto também de ecossistema, né? Na nossa área de design, na nossa área de pesquisa, na nossa área de prototipação, na nossa área de design, né? Com todas as expertises e subdivisões. Geralmente, poucas pessoas do cenário da empresa sabem o que a gente faz, quais são as etapas, o que está rodando na nossa cabeça quando chega qualquer tipo de definição ou redefinição de critério de entrega ou de problema. Então, na tua cabeça, está rodando várias coisas que você fez, o que precisa fazer, e que na entrega tá ali ou tá faltando coisa. Na tua cabeça tem tudo aquilo ali. Quando uma pessoa externa vê, é um ponto de vista de quem não
muitas vezes não entende o processo de desenvolvimento do teu trabalho, do teu projeto ali, da sua forma de atuar. Então pode ser que o elogio seja extremamente subjetivo, a ponto de gerar inclusive mais dúvida ainda na cabeça da pessoa de se realmente está bom ou não. Porque se você atentar a esse Uhum. ponto de que quem deu o elogio também não entende do trabalho, pode ficar pensando assim, cara, tá, eu recebi o elogio porque a tela ficou bonita. Então, assim, o que que é bonito, né? Então, esse aqui é o belo. Então, até todas as outras coisas que eu fiz até agora não se encaixaram É, no critério do belo. Então, eu consegui fazer uma coisa boa bonito, dessa vez. belo é subjetivo, né? Pois É, é. E aí você precisa ter ser desenvolvido com tempo, óbvio, e com tentativas até, mas você tem que ser a pessoa que sabe o que pedir de feedback. Porque perguntar, eu até vi, né? Você viu ali recentemente, algumas pessoas colocam na rede social, ou às vezes, perguntam às vezes pra gente assim, tá, que você achou desse trabalho aqui? E aí, me dá uma opinião, me dá um feedback sobre esse meu portfólio, sobre isso, sobre aquilo outro. Só que esse pedido genérico, ele vai jogar toda a carga em cima do meu aprendizado, do que eu acho que é bom, do que eu aprendi, do que eu tive de carga de trabalho até hoje, de entrega e de critérios que eu defini, de pronto, é o de viés, tudo, né? meu viés. Em resumo, eu vou colocar É todo o meu isso. viés. Aí se você diz, ó, então, me diz a tua opinião, mas sobre tal tipo de ponto específico, como por exemplo, você vai falar sobre usabilidade com pessoas que não conhecem sobre o arcabouço teórico e técnico que tem que saber sobre usabilidade. Fala, cara, tu, tu acha que isso converte mais, converte menos? O que que tu achou que agora a gente consegue finalizar aqueles critérios lá de aceitação? Acho que foi legal. Então, o que eu quero dizer assim, o conjunto de coisas que você tem que ter na ponta da língua para perguntar, para pedir o feedback. Porque o bom ou ruim é como a gente está falando agora há pouco. Vai depender muito de viés do ponto de vista, mas se tu perguntar algo mais específico, vai ficar mais fácil de tu mesmo entender o que tem que melhorar. Que aí, entreguei no prazo, foi bom esse prazo que eu consegui entregar essa solução? Ah, é, opa, então tá, demorei. O que, e no meu processo, na minha cabeça fica todo o processo. Não, peraí, eu tive que fazer benchmark, fiz uma análise similares, fiz uns testes, conversei com a galera, fui fazer mentoria, eu fui ver alguns critérios da ISO lá, porque no meu trabalho tem umas partes de ergonomia, eu fui fazer não sei o que, eu fiz estudo de cores, isso aí eu demorei, cara, no máximo uma semana, e a pessoa falou que eu demorei, mas nada disso foi explícito tá na tua cabeça. Aí agora que você coloca Uhum. para o seu processo mais explícito, que aí pega o ponto que você comentou agora há pouco do ser visto, as coisas que você vai fazendo no seu dia a dia, é interessante deixar explícito que estão sendo feitas. É uma das coisas que eu Exatamente. gosto de fazer assim que eu entro nos times, principalmente quando eu estou no equipe. No meu caso agora, inclusive, eu tenho esse cenário de novo, com várias outras vezes da minha vida. Mas é interessante que as pessoas, eu interajo com várias pessoas do time de tecnologia, de CS, de suporte, de vendas, por aí vai. Mas time de design sou eu só. Então eu começo a deixar explícito tudo aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então, não tinha, se não tivesse sistema, eu iria começar a disparar e-mail, como eu já fiz. Se tiver algum sistema minimamente usado, como um Trello da vida, eu vou marcar ou vou colocar um usuário lá pro meu stakeholder mais próximo, seja para o lead de tecnologia, seja para o desenvolvedor, seja para o CEO, seja para quem eu conseguir dar visibilidade sobre o processo que vai me cobrar depois sobre a minha entrega. Então, tem todo esse monte de coisa aqui que eu estou pensando em fazer. Até para nesse momento do detalhamento do trabalho, que é importante deixar explícito o que é, quais são as etapas do trabalho, quais são os detalhes,
para que você, nesse momento inicial, antes de começar o trabalho, já peça o feedback agora. Tipo, o meu plano faz sentido? O prazo que você tá na cabeça faz sentido com o plano que eu tô dizendo? Que já fiz plano que ia passar ali frouxo, assim, tranquilo, 6 meses para conseguir ter chegar na etapa de prototipação. Para chegar na etapa, Uhum. entendeu? Nem para entregar o protótipo. Para chegar na etapa eram 6 meses. Tinha todo um rolê a ser feito. E aí, assim que planejei, isso estava em time de consultoria, com a pessoa, um ponto de contato lá no cliente ainda, a gente planejou junto e tal, e fomos mostrar para os stakeholders de nível mais acima. Aí a pessoa olhou assim, não, tá, eu acho que a gente. Não, compramos a ideia, beleza, é isso aí. Mas aqui é 6 meses, é ele pronto? A gente falou, não, isso não é pronto. Isso é tudo que vai embasar qualquer coisa que daqui a 6 meses para frente foi desenvolvido, vai estar tudo embasado, vai estar tudo condizente com as metas que você colocou aqui, porque as metas eram mais longas, sabe? Metas de longo prazo de 5, 10 anos. Então a gente tinha coisas bem para frente, para poder olhar. Então, nesse momento inicial, já teve um feedback da pessoa falar, opa, eu achei que já era para entregar o protótipo já pronto. Então, para mim, estava bom, mas só tá bom se daqui a 6 meses já tiver algo palpável. Pô, então, beleza, vamos negociar algumas etapas. O que você, inclusive, que a gente colocou como critério de qualidade? O que está na tua cabeça sobre critério de qualidade? Porque você, enquanto stakeholder, ou como gerente, ou como gestor, vai me cobrar a qualidade em algum momento. E a minha qualidade Uhum. vai estar ali, no processo. Ah, vamos abstrair tal ponto, vamos tirar tal tipo de pesquisa. A gente defende que realmente não teve tempo para isso. Beleza. Então, ok. Nesse momento, a gente já tem um feedback sobre um processo que foi enxugado e que vai ser entregue aquele nível de qualidade. No final, você ainda vai ter. Você tem que pensar em todo esse processo do que você quer realmente pedir o feedback sobre o prazo, sobre a qualidade do retorno que aquilo vai trazer, sobre a interação que você fez com as pessoas, sobre o envolvimento que você teve com outras pessoas que participaram ou que precisariam participar do processo. E aí, para fechar um ponto que eu para deixar explícito, né, um ponto que eu queria comentar de deixar explícito o trabalho e quem já está atuando ali e bate essa síndrome do impostor de, cara, tem muita coisa sendo divulgada a cada vez que a equipe do Figma libera uma versão, todo mundo a galera começa assim, cara, ferrou, não sei mais nada, eu tenho que aprender um monte de coisa agora e tal, e tal. Eu já tava falando esses dias, Bate um FOMO. um fomo na hora, Um assim, de FOMO. cara, eu tinha que estar aprendendo tudo isso. Eu comentei, né, que esses dias eu tava num processo seletivo. Dias não, assim, comentei esses dias, mas o processo seletivo faz um mó tempão. E Uhum. a pessoa perguntou, foi na época ainda que tava lançando, tinha acabado de lançar aquelas atualizações lá do Figma, né, das variáveis e condicionais. E aí uma pessoa no processo seletivo perguntou: "Ah, você usa tokens, variantes e tal?" Eu falei: "Não." Eu falei, "Não, mas quanto tempo faz que você trabalha na área?" Cara, faz uns 15 anos, sei lá, 12 a 15 anos. Eu perdi as contas já, mas um tempão já. Mais de década, certamente. Não, mas você hoje, o último trabalho que você fez já não era assim? Eu falei, cara, acabou de lançar. Vê só, acabou de lançar isso. Nesse momento, eu estou desempregado. Então, nesse momento, eu não apliquei em lugar nenhum. E certamente, para essa vaga que eu estou participando, vocês nem vão precisar. Porque é um recurso muito avançado, que só Uhum. eu vou saber o que fazer com isso. Então, assim, eu tenho as minhas décadas de experiência vai fazer com que eu encontre várias outras formas de fazer com que o time consuma todo o meu trabalho, sem eu precisar estar me martirizando com o recurso de uma ferramenta. E é isso, É. cara. Que está muitas vezes em beta. Nem está E tá em entregando beta. tudo que precisaria.
Pois é, e aí Exatamente. toda vez tem esse frenesi, né? Uma vez uma vez eu tava coordenando uma equipe que a pessoa chegou para mim e falou assim, cara, eu acho que não que eu preciso aprender mais, preciso ter mais tempo para poder estudar mais, que eu acho que eu preciso evoluir muito mais. Então, saiu uma ótima percepção. Cara, isso é muito bom. Porque aí, né, corrobora com a história do Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Então, se você entendeu, você pelo menos acha que nesse momento você ainda não tem um conhecimento pleno, sólido de alguma coisa, é bom. É muito melhor do que você achar que sabe tudo. Muito melhor. Então, saber que você ainda Uhum. precisa evoluir é um ótimo ponto. Mas vamos lá, comenta mais. Aí, aí a pessoa fala, é que eu queria um aumento. Na frente dos ovos eu queria um aumento. Digo, tá, entendi a meta. Ok. A história aqui, tá, você quer um aumento e acha que precisa evoluir, tá tentando conectar as duas coisas porque pensa que não tá ganhando o suficiente, porque não tem uma boa qualificação que você acha que deveria ter nesse momento. Ah, você está tentando fazer essa cola, certo? É isso aí e tal, não sei o que. Bom, é o seguinte, ó, já tá vários meses trabalhando junto. Até agora eu tenho medido, e assim, pelo menos as entregas a gente tá fazendo uma certa medição, tá indo bem, tá legal, a gente tá colaborando, tá de boa. Eu não pago o salário de ninguém. Eu não era chefe, né? Eu era basicamente liderança técnica, então não tenho controle nenhum sobre o orçamento. Então eu falo o seguinte, ó, eu vou tentar te, te munir de informação que você não deixou evidente nesses tempos todos. Né? Vamos começar a medir a partir de agora para deixar explícito o seu nível de trabalho, o seu tipo de trabalho e as quantidades de trabalho que você faz para o nível e para o tipo, beleza? Então vamos categorizar essas coisas, porque tendo esses dados na mão, tendo essas evidências na mão, seja falando mesmo em reuniões, seja apresentando, enfim, qualquer coisa que a gente der evidência nesse tempo, a gente vai conseguir medir em um determinado período de alguns meses, e aí eu vou tentar que as minhas conversas, por eu ter um cargo mais alto, geralmente são com CEO, com CTO, com tech lead, então com pessoas que geralmente já estão em cargos de direção, né? Então eu vou tentar conversar com as pessoas nesses one-on-ones que tem, para trazer essas informações que você tem que deixar evidente, beleza? Então vamos traçar um plano de evidenciar isso, em paralelo o que você acha que deveria aprender mais ou fazer melhor, otimizar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai tentar aprender o que você acha que deveria aprender, mais ou melhor, e vamos evidenciar toda a sua cadeia de trabalho. Depois de um tempo, a gente deixou bem explícito, isso foi medindo pelo Gira, foi colocando lá pontos de one-on-one e PDI e tudo mais, a ponto de chegar num período ali de 6 meses, a pessoa olhar e falar assim, realmente, eu faço rápido isso aqui. Eu falei, pois é, você achava que há 6 meses atrás tu achava que estava demorando muito. Por quê? A sua medida não estava centrada em você, estava centrada no que você acha que os outros iriam cobrar e o que você acha que deveria ser, porque em algum lugar você deve ter lido, escutado, visto Uhum. algum empreendedor de palco falando o que deveria ser bom e o que é ruim. E essa medida você absorveu, mas quando começa a evidenciar o teu trabalho, você começa a colher dois frutos ao mesmo tempo. As pessoas olharem o que você está fazendo e a qualidade que você tem, e você começa a ter as suas evidências sobre o que. Evidências, né? Eu lembro dos Cadê o Karaokê? Aham. É, você começa a ter as tuas evidências de o que e como você está, o que você está fazendo e como é que você está naquele tipo de aprendizado. Né? Aí, isso é uma das coisas que eu penso, que eu pratico várias vezes em times, para tentar descolar a síndrome do impostor da pessoa. Porque aí eu tenho uma tese, tá? Em algum momento eu vou começar a discorrer mais sobre isso em algum momento, que a síndrome do impostor deve estar muito atrelada a essa falta de medida própria
do que você já é capaz de fazer. Então, se eu não Uhum. sei o que eu sou capaz de fazer, ou o que eu já fiz, eu não deixei muito evidente, eu não estou celebrando as minhas pequenas vitórias, né? Colocando esses termos assim, já não celebrei as minhas pequenas conquistas de evolução até hoje, então eu acho que eu não cheguei em lugar nenhum. Ou acho que eu cheguei muito Exatamente. longe de onde eu deveria estar. Então, Um ponto sim, importante é para saber se tu é bom ou não, é tu ter a visão das tuas vitórias, né? É saber o que tu já fez. Daí tu olha para trás, tu consegue ver, oh, eu cheguei até aqui, né? Não, tudo isso foi verdade, né? Guardar os teus méritos contigo e carregar eles juntos é importante, sim. sim, compartilhar com outras pessoas faz com que você tenha outro ponto de vista sobre as suas próprias vitórias. Que recentemente eu fui conversar com outra pessoa que é da área de recrutamento e seleção, mentora nessa área, para poder entender, né? E eu recomendo bastante, faça isso também, fora, fora a pessoa que está no processo seletivo, tá? Assim, estou no processo seletivo, então Uhum. não faça isso com o RH que está no processo seletivo, faça com mentores da área de processo seletivo. Para entender como é que está o meu pitch, como é que está a minha apresentação. Eu estou falando a coisa que está evidente, o que eu deveria estar evidenciando na minha jornada, porque aí você começa a entender assim, ó, eu estou discutindo aqui, eu tenho um pitch preparado para poder explicar sobre os últimos 12 anos de atuação. E é coisa pra caramba. Tentei resumir um monte já. Antigamente eu passava meia hora para poder explicar o tantos anos que eu tinha trabalhando, vários projetos diferentes. Aí eu já tenho bastante enxugado hoje em dia. E aí quando eu fui falar para essa pessoa, ela começou a colocar um ponto de vista diferente sobre as mesmas coisas, só que com nomenclaturas ou com valores que outra pessoa atribui aquilo que eu achava que o valor estava correto. Tipo, um exemplo para materializar isso, ser data-driven. Ser data-driven é uma coisa que eu tinha pego para mim que eu era. Eu sou. Eu sou orientado a dados. Eu gosto muito de métricas, eu gosto muito de dados, eu gosto. Todo lugar que eu chego, geralmente a primeira coisa que eu faço é, tá, cadê as métricas do produto? Ah, não tem, vamos implantar. Aí, vou Me dê mexer, dados. quer ter dados, vamos para cima e para baixo. Ô, Dev, é você que mexe nos Paranauê? Toma aqui esse código, bota lá no sistema. Ah, para que isso aí? É para medir um negócio lá, deixa lá. Aí já começa, bota o Analytics, bota o Query, começa a colocar as coisas no produto para poder medir. Gosto de dados. Inclusive, esse processo que você estava falando da pessoa que a gente evidenciou, a gente começou a criar, né, um painel de dados, de feedback e tal. Então, foi também um PDI orientado a dados. Foi o que eu apresentei lá no PDC até. Então, quando eu comecei a conversar sobre isso, falando os trabalhos que eu fiz sobre isso e tal, a pessoa fala, não, veja só, o, o discurso não é que você é orientado a dados e que você é data-driven, lá. Isso aí pode ser uma linguagem legal entre os seus. Vocês entendem, vocês super colaboram com isso e tá tudo certo. Só que o de fora quer saber se você consegue convencer alguém com isso. Você usa isso de que forma? Né? Porque você ser orientado a dados é uma coisa. Agora, você consegue convencer as pessoas da tua visão sobre os dados? É outra coisa. Se até hoje você teve trabalhos bons nessa área, então pode ser que o discurso é eu sei convencer com dados. É isso. Eu falei, cara, tá aí, ó. Um ponto de vista que pra mim eu tava certo de pronto, cara. Eu entendi que o meu rolê sou data-driven. Eu me auto-intitulava isso. Então, aí eu beirava a síndrome do empreendedor de palco, né? Então, já cheguei nesse entendimento sobre mim. Pelo menos sobre mim eu sei alguma coisa. Sobre o resto do mundo eu não sei. Mas sobre mim eu acho que eu sei. E aí é um ponto de vista fora que me disse, olha, eu acho que a sua visão está correta, mas outras pessoas poderiam consumir o que você entrega, o seu discurso, dessa outra forma. Então eu indico bastante esse compartilhamento do, 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 do seu ponto de vista sobre si mesmo, que outras pessoas vão olhar e
sendo tem que ser bem pragmático nesse sentido. Não necessariamente o que as pessoas vão dizer é a verdade, porque é um ponto de vista. Está falando com outras pessoas para ter outros pontos de vista, que é assim que se constrói o conhecimento. Você teve o ponto de vista do seu professor de história do ensino fundamental, 1, 2, 3, 4, e chegou no ensino médio outro, teve outros professores de história do ensino médio 1, 2, 3, chegou na faculdade, se tu vai fazer alguma coisa na área de história, no caso de design, nós temos outras disciplinas de história também lá dentro. Você Uhum. vê vários pontos diferentes sobre história. Então, cara, é isso, e nisso você construiu o seu conhecimento sobre história. Meu conhecimento sobre história de design, história da arte e a evolução industrial meio que teve uma plenitude, uma completude depois da graduação de design. Que eu tinha visto tudo aquilo que se passa no livro de história do ensino fundamental, tinha visto tudo aquilo que se passa no ensino até o pré-vestibular, ali, toda a história que a gente tem que estudar. E aí eu pensei assim, tá aí, é isso? Esse é o seu ponto de vista? É assim que é a história? E aí quando eu fui fazer design, teve outros pontos que pincelavam no meio da história, assim, outras coisas que eu não tinha prestado atenção. Que aconteceram no mesmo roteiro que eu estudei antes, mas eu não tinha prestado atenção. Então, os pontos de vista diferentes vão construindo a sua visão do que é o conhecimento sobre aquele determinado assunto, né? Eu vou Boa. devaneando, né? Eu vou viajando legal, assim. Mas é isso aí mesmo. Não, a gente fez uma bela de uma pintura aí sobre esse assunto. São vários pontos, né? Vários tópicos que acabam gerando a síndrome do impostor. Mas se tem cura, eu não sei, mas tem controle. Tem como manter ela em rédea curta, né? É com comunicação, é com dar visibilidade do trabalho, pedir feedback, entre outras coisas, né, que a gente falou aqui. E cada caso é um caso também, depende do momento da carreira que tu tá, o nível que tu tá, ele vai te pegar de um jeito ou de outro, ou, né, como tu falou, né, espaço e tempo. Ah, mas foi muito bom esse nosso papo aí. É Legal. isso aí. Fazer uma call geralmente é meio complexo, mas às vezes pode ser bom. Claro, é sim. Pô, cara, Muito e bom. algum, alguma finalização que você queira dar? Pensando, assim, isso aqui é um MVP, né? Então, assim, eu nem sei se a gente Sim. finaliza com alguma coisa, se a gente deixa um recado para Vamos quem finalizar, está sim, vamos deixar depois. recado. Ah, eu tenho um slogan que eu não sei se é slogan, se é, enfim, é uma frase que eu gosto sempre de trazer comigo que a andorinha sozinha não faz verão, tá? Ou seja, eu sou muito envolvido na comunidade, o Jefferson também a gente faz parte do TDC. Nós estamos sempre compartilhando conhecimento e outras também comunidades a gente participa. Uma das dicas que eu posso dar que deu certo para mim, né? E imagino que cada um tem a sua particularidade, mas é que não sofram sozinhos, tá? Se você está passando por um momento de síndrome do impostor ou de até fragilidade emocional, com o momento que você está passando de layoff, né? Ou até mesmo no trabalho, você não conversa com o seu colega do lado, conversa com as pessoas que estão próximas, participe de eventos com várias pessoas, compartilhe seu trabalho com outras pessoas, compartilhe com a comunidade. E uma das coisas que eu mais gosto na nossa área de UX, de Product Design, é que a comunidade é engajada. Se tu chegar num dos diversos grupos que tem e falar assim, pessoal, olha, estou fazendo isso e assado, vocês acham que estou indo no caminho certo, ou vocês têm algum ponto de vista, sempre vai ter alguém para te dizer, ó, vai por aqui, vai por aqui. O pessoal se ajuda, sabe? Tem várias outras profissões que é cada um por si, e ainda se puderem puxar teu tapete, vão puxar. Não estou dizendo que não exista, tá? Mas, no geral, o pessoal é bem unido, né? E se ajuda bastante. Então, se unam.
tá? Falem com seus colegas, participem de comunidades. O TDC tá aí, a gente vai estar lá com a trilha de, eu vou fazer o jabá, né? Com a trilha de Product Design no, em Porto Alegre, dia 6 de dezembro. Vai ser fantástico, tá? Façam parte. É isso, bom, eu corroboro bastante com esse senso de comunidade, assim, porque é assim que, inclusive, eu construí toda a trajetória de conhecimento que eu cheguei até agora. E imagino que exista uma trajetória ainda muito maior para ser percorrida aí, né? E basicamente é isso, eu fico perseguindo, tô perseguindo, vou indo atrás de outros grupos, conversando com outras pessoas, vou inclusive pegando esses detalhes, né, como eu falei, eu vou falar com alguém sobre processo seletivo, vou falar com alguém sobre vagas afirmativas, vou falar com alguém sobre alguns outros aspectos específicos ou técnicos dentro da nossa área, que é sempre outros pontos de vista que vão acabar atinando para algo que eu não tinha pensado ou que realmente afirmem que eu não gosto mesmo daquele tipo de assunto. Eu não posso dizer que eu não gosto de rabanete se eu nunca experimentei, né? E já digo que eu não gosto, Exatamente. porque realmente para mim ele é amargo. Mas assim, então, isso é uma das coisas que eu deixo também, compartilhem, deixem explícito o que você quer, inclusive, de informação, e procura nos grupos e colabore com as pessoas também. E para mim, uma coisa que é meio que um drive assim, que eu levo para a vida ok, assim que você passa por um problema, passa por esse momento de, ok, conseguir uma qualificação, conseguir uma recolocação ou uma qualificação, enfim, passou por aquele perrengue, seja a pessoa que você queria encontrar quando você estava passando por aquele perrengue. Então, já que você já superou, já passou, você tem um ponto de vista sobre o problema e sobre uma possível solução. Então, seja a pessoa que você queria encontrar lá quando você estava passando por esse perrengue. Isso ajuda bastante as Show. pessoas que estão passando por problemas e síndrome do impostor é algo bem Sim, constante para poder superar isso. teve enfim, né? Eu escrevi no post-it uma vez e compartilhei numa rede social. Não lembro aonde que eu vi essa frase, mas seja o sênior que você precisava quando era um júnior. Essa frase resume isso, né? Que quando você chegar a ser sênior, ajude os outros, né? Preste mentorias. E você que é um júnior, está começando, está com dificuldade, eu acho que a finese, o ouro, faça mentorias, tenha algum profissional com mais experiência. Mas não espera que ele vá lá te pegar pelo braço, vai te chamar, olha, vem aqui que eu vou te dar uma mentoria. Não, tu tem que ir lá pedir. O cara tem poucos horários no dia, ele vai e dê valor também quando o profissional mais sênior te prestar uma hora do dia dele, tá? Ele está te entregando, muitas vezes, a hora de um profissional sênior é mais cara, né? E ele está te doando aquele tempo dele. Ele está dedicando a tua causa, a teu crescimento profissional, pessoal, enfim. Então, eu já ouvi muito falar, né? Tem a plataforma DPList ali e outros profissionais prestam mentoria por fora de plataforma direto. E já ouvi muito falar de mentorias que foram agendadas e o pessoal falhou, não foi. E a pessoa não desmarcou o compromisso, né? Foi lá e estava dedicado para aquele momento e houve isso também, tá? Então, recíproco, tá, gente? É dos dois lados. Quando a gente marca um compromisso, todo mundo tem que ter a responsabilidade, tá? Mas a mentoria é fantástica, né? Faz muita diferença. Beleza. E bom, então finalizamos aqui essa call de hoje, marcando a próxima call. A gente Bora, bora. finaliza o assunto para marcar o próximo assunto, falando sobre o assunto anterior ou sobre outro, né? A ideia desse projeto é justamente essa. Bora marcar a call, porque pode ser que seja outro assunto, outro perrengue, outro tempo e espaço, inclusive. Ou pode ser que a gente tenha mais Exatamente. assunto para falar sobre o anterior. Um assunto que tá
bem alta aí, que foi o painel da trilha de UX no TDC Business em São Paulo, foi a ética em IA, né? Na nossa área aí de design de produtos. Eu acho que esse assunto ainda tem muito pano para manga e deixo de sugestão aí. Não, quem vai conversar sobre isso, não sei. Mas também, se quiser botar mais de um e vários aí, pode me chamar. Boa. Simbora, vamos pensar aí, vamos ver as próximas agendas aí. Vou fazer por onde isso ser recorrente, né? É, falar com outras pessoas, ver outros pontos de vista, como eu falei agora há pouco, para É, exato. complementar um conhecimento ali. Joia. Beleza, então, valeu, Roger, por ter aceito essa doideira, que do nada eu pensei de madrugada, eu pensei assim, será que vai dar certo? E hoje Vai você dar. já foi logo o primeiro que encarou e falou, vou conversar com esse doido aí, como é que vai Bora rolar isso? lá, a gente tá junto, sabe que não tem ruim. É uma satisfação poder participar do beta aí. Mas dependendo de mim, tu tem um apoiador com certeza. Eu vou não ser só de vez em quando estar por aqui para incomodar, como também vou estar escutando todos que tu lançar aí. Beleza, Sucesso. valeu. Falou. Valeu, tchau, tchau.